Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos chegando. Meninas do Meet, fechem o microfone. Assim vocês não reverberam aqui. Vamos chegando. Já vai enviando esse link para alguma amiga querida que você tenha. Assim todo mundo vai se chegando. Nós estaremos 40 dias juntos. Vocês vão ter que me aguentar, hein, gente? Vai ser bênção. Se Deus quiser. Já é, né? Quando mulheres se levantam em oração, sempre é bênção. Hoje pode ser que passe um pouquinho de meia hora, pode ser, mas eu vou aqui, ó, ficar controlada. Mas o nosso tempinho vai ser das 7h30 às 8 horas, sempre. Assim a gente pode fazer a nossa correria do dia a dia, logo voltam as aulas também. E fora isso, eu acho que é bom para que não fique muito tempo a gente papeando aqui. As meninas da mentoria, a gente fica muito mais, né? 2 horas e pouco. Mas como é ao vivo aqui, como eu sei que todo mundo tá na sua correria, de manhãzinha, enfim. E vai ficar salva também a live lá no Instagram. Assim vocês podem acessar e eu vou dar um jeito de colocar os dias lá. Então, perdi agora cedo. Vai estar lá salvo, você entra correndinho lá e vai assistindo. Enquanto você toma aquele banhão gostoso ou enquanto lava a louça, né? Põe o telefone lá do teu ladinho e vai escutando, certo? Bom, 40 dias de jejum e oração, vocês vão ter que me aguentar. Eu queria, assim, até colocar pra vocês uma personagem. Eu gosto disso, sabe? De ter personagens femininas. Não tem como a gente não lembrar de Esther, né? Porque esses dias de oração serão para 3 áreas específicas na nossa vida. 3, coisa básica. Primeiro, nossa vida. Segundo, o nosso lar. E aí entra de um tudo. Casamento, filhos, o ambiente do lar, né? E depois, nosso país. Porque eu acho que nós também, tenho uma absoluta certeza que nós estamos precisando também de nos levantar em oração, né? E por isso, Esther, certo? Adoro, gente. Bom, tem um versículo, eu peguei só um pedacinho do versículo para falar com a gente, que é o se perecer, pereci. E é bem isso mesmo, né? Então as mulheres, elas precisam entrar desse jeito na oração. É tudo ou nada. Agora é a hora de decidir o resto da minha vida. Então a gente precisa mesmo desse pensamento, né? Cadê? Deixa eu ver onde é que tá. E aí, paralelo a isso, gente, nós vamos sempre tocar um pouquinho no nome de Esther, porque ela foi uma mulher especial também, porque ela impulsionou o povo chamou o povo para se ajoelhar, né, e jejuar. Então, paralelo a isso, a igreja que eu frequento, ela fez essa convocação, né? E nós estaremos juntos também, então vai ter lá e vai ter aqui ao vivo. Então, se vocês quiserem, pode ir também seguir a PIB Marília, que com certeza vai ter bastante coisa por lá também. Nós vamos andar em unidade, o que for feito lá vai ser feito aqui. Bom, quando Deus fala no meio do caos, tá bagunçado aí, irmã? Tem alguma área da sua vida que tá bagunçada? Então, é hora de escutar a voz de Deus. E nem sempre a voz de Deus dá para se escutar, não porque ele não seja audível, mas porque tem tanto barulho na nossa mente, tanta bagunça em volta, tanto caos em volta, que acaba que nós não sabemos de onde vem, nem para onde vai, a gente fica perdida. Tem alguma área assim aí? Então, nós vamos falar a respeito disso. Deus fala no meio do caos. E aí, primeira coisa que a gente precisa fazer é silenciar. Então, a gente muitas vezes está com o barulho de criança por perto, tá a nossa mente inquieta, o nosso coração inquieto, tem tanto medo, tanta dor, enfermidade, eu não sei. Tem lutas com o marido que não se posiciona e a gente acaba jogando a nossa esperança no marido, quando na realidade a gente precisa jogar a nossa esperança totalmente em Deus, né? E aí, eu queria ler para vocês Gênesis 1, de 1 a 3.
Depois eu vou mandar nos grupos de WhatsApp o resumo dos nossos encontros, assim vocês sempre vão ter uma colinha para lembrar, tá bom? E também na descrição do vídeo no Instagram. Bom, Gênesis 1, de 1 a 3. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Ai, gente, olha, quem caminha comigo na mentoria sabe, eu fico assim, ó, doida, porque tem tanta coisa aqui nas entrelinhas. E só tem mulher chegando, hein, gente? Glória a Deus. Vamos entrando, gente. Bom, então hoje a gente vai começar essa jornada. São 40 dias de jejum e oração. Por nós, por nossas casas, por nossos lares, por nossa nação, por nossa família, enfim. Nós vamos abraçando dia a dia essas áreas das nossas vidas. E todos os dias nós vamos renovar a nossa aliança, a nossa consagração desses assuntos na presença de Deus. Nossa, gente, eu vou falar, hein? Então, nós estamos lá em Gênesis, né? Então, antes de qualquer forma, antes de qualquer beleza, antes de enxergar alguma coisa, antes da ordem, antes de luz, havia confusão. Tem gente entrando. E escuridão, um abismo profundo. E ainda assim Deus estava ali. É uma das coisas que a gente precisa lembrar, sabe? No meio do caos, no meio da escuridão, ai, não sei para onde ir, tá tudo escuro, eu tô perdida. Deus está aqui. E é legal a gente lembrar disso, porque muitas vezes a gente se sente sozinha. Quem nunca? Quem sempre? Então, é pra gente lembrar disso, sabe? O versículo 1 de Gênesis, aliás, a Bíblia inteira, de capa a capa, a gente precisa lembrar disso. São mensagens diretas de Deus para a nossa vida. Então, no começo, quando a gente começa a caminhar com Deus, no começo de um propósito de oração, por exemplo, como a gente está fazendo aqui, tudo pode estar sem forma e vazio. Um caos. Mas o Espírito de Deus paira sobre aquele lugar, paira sobre as nossas vidas, paira sobre a vida de quem a gente está ali, ó, intercedendo. Eu lembro de que quando nós fizemos o estudo dos pilares de oração, então era oração, jejum e cura, né, e libertação. Foi muito legal, porque uma das coisas que a gente aprendeu é que a intercessão, a palavra, o original no hebraico, é colocar-se à frente, adiante de uma pessoa, para receber a batida. Imagina isso, quando você se coloca na posição de intercessora, você está à frente. Jesus não foi o nosso intercessor? Aliás, ele intercede por nós diante de Deus. Então, quando a gente segue Jesus, logo as características dele vêm para as nossas vidas. E uma delas é ser intercessora. Não que nós façamos o mesmo sacrifício de Jesus, mas muitas vezes estar aqui, por exemplo, é um sacrifício, porque muita gente tem dificuldade, é ou não é? Então, as nossas vidas são um sacrifício a Deus, né? E o nosso posicionamento em oração também. É um sacrifício muitas vezes. Muitas vezes é difícil estar de joelho, muitas vezes é difícil confiar. Mas, como pequenos cristãos, que esse é o significado da palavra, nós também vamos nos colocar nesse papel, ajoelhar diante da presença do Senhor, colocar as nossas vidas, os nossos lares, o nosso país diante dele, certo? E aí, gente, eu acho muito legal a gente, por exemplo, além de saber disso, do que é interceder, que é colocar-se adiante para levar mesmo a batida. Então, muitas vezes a gente já sofre ataque e não sabe por quê. É porque nós estamos nos posicionando como intercessoras, né? Na presença de Deus, no mundo espiritual. E assim, ó, outra coisa que a gente precisa aprender é consagrar. O que é consagrar? Nós estamos em 40 dias nos consagrando. Gente, a tradução literal de consagrar eu vou ler para vocês. Separar, santificar,
tornar sagrado, dedicar exclusivamente para Deus. E aí, tá pronta para isso? Dedicar exclusivamente para Deus a sua vida? Então aí você vai ter que abrir mão de algumas coisas, como por exemplo, o de se queixar o tempo todo, ou por exemplo, ouvir música secular. Não que músicas de amor não sejam boas, você pode ter uma playlist de músicas de amor, por exemplo, ou músicas poéticas, mas nós sabemos que nem todas as músicas têm esse contexto, né, de edificar de alguma forma, principalmente as músicas do mundo. Abrir mão também e consagrar as suas roupas, os decotes. Tá pronta para isso? Para dedicar exclusivamente a sua vida para Deus? Então você vai abrir mão de alguma coisa. E muitas vezes a gente não sabe por que as coisas não dão certo. Ai, mas minha vida tá assim ou tá assada. Irmã, em nome de Jesus, muitas vezes é brecha que você ainda não tem alguma área da sua vida que não tá diante de Deus. E Satanás, ele acha uma brechinha, uma legalidade para entrar na presença de Deus, como Jó, quando fez com Jó. Eu quero, eu vou achar uma brecha para entrar. Jó não tinha, né? Mas ele quis provar que Jó abriria mão, porque ele tinha tudo. Tira tudo para ver o que acontece, né? Então, qual é a nossa reação diante das lutas e das dores, né? Enfim, nós vamos consagrar, tornar sagrado, dedicar ao Senhor a nossa vida, o nosso lar, incluindo as pessoas que a gente ama, do nosso convívio, e também o nosso país, porque esse jejum também quer colocar diante de Deus o nosso país. E você já tem sentido alguma coisa diferente em relação ao nosso país? Pois é, o nosso país é um celeiro de bênçãos, ele é grande. E Satanás está de olho nele. Então nós vamos nos levantar também em relação a isso, certo? Bom, o significado e uso de consagrar. Kadas, que é no original, a tradução no grego, aparece em contextos onde alguém é separado do uso comum e dedicado ao serviço do Senhor. Algo que, por intenção, olha, eu quero isso, eu tenho a intenção de colocar diante de Deus, né? Eu tenho a intenção de separar. Eu tiro do mundo e coloco diante de Deus. Ou eu permaneço no mundo, os meus pés, mas a minha alma está conectada com Deus. Essa é a intenção. Bom, santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Se o nosso Deus é santo, é puro, nós, como seguidores dele, também precisamos ser, né? Levítico 27, se você quiser anotar. Bom, é legal a gente pensar a respeito do que a gente está estudando nesse primeiro dia. A terra estava sem forma e vazia, era um caos, estava escuro, tudo bagunçado, né? Tava tudo bagunçado, escuro, sem vida, mas Deus pairava, ou seja, é um verbo que já está em movimento. Mesmo quando a gente não se posiciona, o Senhor está ali, ó. Eu só tô te esperando, filha. Eu só tô te esperando. Olha, eu tô esperando você dizer pra mim, olha, pode entrar. Meu lar é teu. Esse país é teu, Senhor. A minha vida é tua, Senhor. O Senhor está pairando no ambiente. E aí só cabe a você levantar suas mãos, abrir o teu coração, abrir a tua mente, a tua alma. Senhor, vem reinar. É isso que ele espera de nós. E aí, gente, tem um monte de contexto aí histórico, teológico, né, espiritual a respeito disso. Nos tempos antigos, em outras religiões, as pagãs, eles acreditavam que os deuses tinham medo do caos. Olha só que coisa, enquanto o nosso Deus pairava sobre o caos, os outros tinham medo dele. Tem gente querendo entrar, vamos entrar. Né? Então, o caos, ele representava uma força maligna e era rival à criação.
Então, enquanto eu quero que vocês imaginem isso, o caos, quando tá tudo bagunçado. Vocês veem Deus ali? Não dá pra ver, né? Por quê? Porque Deus, ele mantém tudo em perfeita harmonia, né? E muitas vezes a nossa vida tá um caos, vamos falar assim, ó, de verdade, por conta das nossas escolhas. Ai, meu marido isso. Gente, ninguém colocou uma arma na nossa cabeça pra gente casar, é ou não é? São nossas escolhas. Ai, meu filho tá dando trabalho. Qual semente que você plantou na infância dele? Então a gente tem que olhar com responsabilidade para a nossa vida, para o contexto que nós estamos vivendo e assumir, ó, Senhor, tá porque eu não me posicionei, tá porque eu escolhi errado, tá porque, Senhor, eu errei. E entrar na presença de Deus, primeira coisa, assumindo a sua responsabilidade, pedindo perdão e recebendo dele novas sementes. E seguir plantando, em nome de Jesus. Gente, assumiu. Viu a erva daninha ali? Assume a sua responsabilidade, arranca tudo e recomeça. Então, eu fiz tudo errado. Recomeça. O Senhor está pairando mesmo no meio do caos. Então, Senhor, eu quero recomeçar. Senhor, está aqui a minha vida, está aqui o meu casamento, está aqui o meu lar, está aqui o meu país. Senhor, eu preciso de um recomeço. O Senhor tem liberdade para agir. Primeira coisa, certo? Na história de Gênesis, como está escrito lá, é assim uma revolução, né? Porque Deus, ele não tem medo do caos. Por mais que você tenha medo, por mais que você trave, o Senhor já está ali. Certo? Ele paira. Outra coisa, ele domina sobre o abismo. Por mais profundo que seja, o Senhor domina todas as coisas, incluindo o abismo que pode estar a nossa vida. Como lá em Gênesis, ele dominou. Certo? E outra coisa, gente, em Gênesis, ele falou, o caos obedeceu. Em nome de Jesus, é uma das coisas que a gente precisa lembrar. Quando Deus fala, quando Deus dá ordem, tudo para. A vida brotando. Então, quando a gente se posiciona em oração, a mesma coisa acontece. Por quê? Porque você tem poder? Não, mas Deus habita em quem? Em nós. Enquanto quando eu falo, quando eu profetizo, o caos começa a ter ordem. Lembrem disso, em nome de Jesus. Deus habita em nós. Eu tenho medo. Irmã, em nome de Jesus, Deus está com você, em você. E isso é um misto de, nossa, que legal, mas, nossa, que responsabilidade. Vamos chegando, irmãs. Tem gente entrando aqui no Meet. Entendem? Então a palavra espírito aqui, né, em Gênesis 1 é Ruá Elohim ou Ruá Elohim, não sei, depende, eu não sei direito como se pronuncia. Vou chegar nesse patamar. Mas quer dizer o sopro de Deus. Sabe o sopro da criação lá de Adão? O espírito, o que deu vida, o sopro de Deus. Ele é visto ali naquele lugar. Vento criador. Essa é a tradução literal dessa palavra. Ele cria novas coisas. Ele cria novos ambientes. Tá tudo em desordem. Ele entra e arruma. Ele nos ajuda ordenando tudo. E cabe a nós profetizar. Uma das coisas que entrou no meu propósito de jejum é o não reclamar, mas profetizar bênção. Então, quando eu for reclamar, eu vou até usar uma pulseirinha. Todas as vezes que eu reclamar, eu vou recomeçar. Oh, Senhor, tem misericórdia. Eu vou trocar de lado a pulseirinha, sabe? Para que eu possa me lembrar o tempo todo. Eu vou só profetizar a bênção. Eu não vou mais reclamar. Mas tá difícil a vida. Mas meu filho. Mas meu marido. Não, meu filho é uma bênção. Eu profetizo, você é abençoado. Eu profetizo prosperidade. Eu profetizo a vida de Deus, o posicionamento. Você é uma bênção. Eu vou profetizar. Porque Deus habita em nós. Logo, o poder dele, a palavra dele, a criação,
a bênção está todas as vezes que eu abro a minha boca, certo? Então ele se move sobre as águas como quem flutua. Ele é assim, ó. Ele anda totalmente assim, ó, com liberdade, mesmo no meio do caos. Mas ao mesmo tempo que ele flutua, ele também vigia. Ele tá de olho na gente. Ele tá preparando o ambiente para o milagre. Tá tudo preparado, irmã. É só se posicionar. Então cabe a nós nos posicionarmos, certo? Bom, naquela época as águas profundas, vamos lá falar um pouquinho de arqueologia. Quem anda comigo sabe que eu gosto de mexer, entrar nas entrelinhas. Na arqueologia, gente, naquela época, águas profundas simbolizavam o mal, o desconhecido, o perigo. Alguém está vivendo essas coisas? O mal, desconhecido, perigo? Pois é. Mas Deus, mesmo no meio do mal, do desconhecido, do perigo, do caos, Ele inicia a criação bem ali. É bem ali mesmo. É onde está a dificuldade, é onde está o medo, onde está a dor, a enfermidade, a luta. É ali que Deus começa o movimento. Porque é ali que vai gerar vida, e vida gera testemunho. O testemunho ganha outras almas. É isso que Deus quer. Salvação para minha família, para minha vida, para o meu lar, para essa nação. Certo? Bom, vamos praticar então? Talvez a nossa vida hoje esteja parecendo uma desordem, silêncio. Mas Deus não fala comigo. Difícil, né? Difícil quando Deus silencia, né? Muitas vezes como um pai amoroso. Você já fez isso com seu filho? Ficou quieto só esperando? Deixa ele falar tudo que ele tem para falar, ou deixa ele fazer a arte, deixa ele terminar, às vezes até permitir que ele se machuque um pouquinho para ir lá e falar, tá vendo? Tá vendo? Não pode. Não faça mais. E aí a gente age. Assim é Deus. A gente replica Deus sem querer, porque a nossa alma conhece o caminho. Mas assim como no início de tudo, Deus, Ele não se ausenta, Ele não está fora do caos. Ele está ali. Ele está com você. Então, hoje é dia de começar a se posicionar e entregar o caos, a nossa luta diante de Deus. Certo? Ele está pairando, Ele está próximo, esperando o momento certo para dizer, haja luz. E aí tudo volta, tudo começa a se movimentar, as coisas começam a acontecer. Não é de uma hora para outra, tá, irmã? Sinto lhe dizer. Tem todo um contexto aí. O haja luz, depois houveram muitas outras coisas que ele foi declarando, é ou não é? Ele continuou declarando, mesmo depois do haja luz. Então é assim que nós vamos fazer. Deus está aqui, porque a luz é o próprio Deus, é ou não é? Então, Deus está aqui, haja luz na minha vida. Senhor, tem liberdade na minha vida. E depois nós vamos continuar declarando mais bênção todos os dias. E não só nos 40 dias, em nome de Jesus. Nós vamos declarar isso o resto das nossas vidas. Certo? Bom, o jejum que nós vamos começar hoje é um sinal para o céu, para o mundo espiritual, que nós já estamos nos posicionando e esperando essa luz. A movimentação de Deus. O começo de tudo. Ai, gente, eu quero que vocês escrevam depois. Quem quiser pode escrever aí na legenda, nos comentários, ou depois aqui no grupo, me mandem no particular. O que você está esperando que haja luz? Senhor, o Senhor vai anotando isso daí. O mundo espiritual vai anotando isso daí, e nosso coração também, porque eu vou criar expectativa. Porque em Deus nenhuma das nossas expectativas são frustradas, gente. Nenhuma. Por isso que é bom colocar todas elas em Deus e não em pessoas, nem em instituições. Certo?
A oração que nós vamos fazer nesses 40 dias vai ser um eco da voz de Deus. Lembra de Deus lá em Gênesis? Esse eco vai estar aqui com a gente também. Então ele vai ecoar, ele vai reverberar a voz de Deus em todas as áreas das nossas vidas, certo? Chamando à existência aquilo que ainda não se vê. Ai, mas eu não tô vendo meu marido. Gente, não só nos 40 dias e até depois, você vai continuar orando. O seu filho é a mesma coisa. A sua vida também, a enfermidade também. Tudo vai estar diante de Deus, esperando, perseverando. Quem caminha comigo sabe. Perseverar, insistir com paciência. Todos os dias, continuar. Até o nosso milagre chegar, certo? Enquanto o milagre não chega, gente, Deus muitas vezes, a maioria das vezes, tem coisas para mudar nas nossas vidas. Então a gente pensa que a gente está orando pelo outro, mas na realidade, Deus já está movendo também a nossa vida, certo? Bom, vamos lá? Algumas frases que a gente precisa meditar e compartilhar. Como eu avisei, eu vou passar uns 5, 10 minutos. Vocês têm paciência comigo? Tem, né? Depois vai ficar gravado também. Quem tiver que sair, pode sair. Depois tá tudo bem, viu, gente? Deus não foge do caos. Ele age no caos. Quando tudo parece sem forma e vazio, o Espírito já está se movimentando. Deus começa onde ninguém mais teria coragem de estar ou de começar. O caos é o palco para a palavra trazer ordem. Então, quando a gente está no meio do caos, a nossa palavra, a palavra de Deus, a Bíblia falada através de nós, começa a colocar ordem nas coisas. A luz, ela não discutiu com as trevas. Teve algum versículo que fala a respeito disso? E Deus falou, haja luz. E aí houve assim um silêncio e depois houve a luz? Ou houve um bate-boca entre a luz e as trevas? Não. Ela imediatamente obedece. Haja luz e houve luz. Essa é a sequência, certo? Então quando a gente começa a profetizar, as coisas começam a acontecer. Não tem esse meio termo. Por quê? Porque é a palavra de Deus, não tem como ela não gerar vida, entende? Então a gente precisa começar a profetizar. Já separou aí alguns versículos para profetizar? Essa vai ser uma das tarefas. Qual versículo que você vai orar para a sua vida? Qual versículo que você vai orar para o seu filho, para o seu marido, para o seu lar, para o nosso país? Eu vou separar os meus. Eu vou colocar sempre nas legendas, tá? Vocês podem pegar para vocês, porque a palavra é a palavra de Deus, é de todo mundo, certo? Bom, consagrar não é apenas entregar algo a Deus, mas tirar da mão de alguém, tirar do uso comum e declarar, pertence agora para Deus. É isso que nós vamos fazer. A minha vida está sendo tirada da enfermidade, a minha vida está sendo tirada das dores, a minha vida está sendo tirada de onde quer que ela esteja, porque agora ela está na presença de Deus. Totalmente. Não tem meio termo com Deus. Ou é ou não é. Ou é quente ou é frio. Não tá isso na Bíblia? O morno, ele tá a ponto de vomitar. Certo? Bom, pode ser corpo, mente, dia, tempo, filhos, palavras, propósito. Eu não sei. O que eu sei é que vai estar na presença de Deus. E não tem lugar melhor para se estar do que na presença de Deus. Certo? No Novo Testamento, essa ideia continua no verbo grego hagiazo, com o mesmo sentido, separar, santificar, tornar santo. E o desafio desse dia, depois eu vou colocar nos grupos, tá, menina? Para quem quiser anotar, pode anotar também. Leia em voz alta Gênesis 1, de 1 a 3. E eu quero que vocês pensem a respeito de tudo que nós falamos. No princípio... Vamos lá? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém... Você substitui a terra? A minha vida, porém, estava sem forma e vazia. O meu casamento, porém, estava sem forma e vazio. O meu filho estava sem forma e vazio. Eu não sei. A minha nação está sem forma e vazia.
Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Nós vamos declarar todos os dias isso. Neste dia isso. O meu Deus, ele fala no caos e transforma o que está sem forma, vazio, o que está bagunçado. A minha palavra, a palavra de Deus em mim sendo declarada, vai trazer vida, luz. Haja luz. E isso, gente, eu não acredito que Deus tenha declarado haja luz de qualquer forma. Não creio nisso. Eu acho que ele se posicionou. Ele se levantou, olhou, apontou, declarou. E é isso que nós temos que fazer também. Nos posicionar. Nos levantar em oração. E levantar em oração muitas vezes é nos ajoelharmos e colocar a cara no pó. Porque o levantar de Deus é diferente. Eu estou estudando a respeito disso. Eu estava lá em Lucas anteontem, essa semana passada. E Jesus ordena para que os discípulos vão atrás de um burrinho. Para que ele entre, né, de forma triunfal. Mas, poxa, um burrinho? Enquanto os reis naquela época andavam a cavalo, e o cavalo era pura raça, sangue nobre, Jesus, o rei dos reis, escolheu um burrinho. Gente, isso é uma metáfora. Primeiro, ele coloca a humildade caminhando lado a lado com ele. E segundo, ele coloca ali, ainda eu falei para as meninas, eu me vejo como um jumentinho. Porque eu sou limitado, eu carrego muitas vezes carga, mas Jesus escolheu caminhar comigo nessa terra. Ai, que gracinha, gente. Deus é maravilhoso. Então, é esse Deus que está comigo. O Deus que é acima de tudo e de todos, que governa o universo, mas escolheu alguém limitada. Alguém que está precisando de ajuda. Alguém que muitas vezes está em caos. Se sente vazia, se sente com medo. Jesus está comigo. Lembra disso, irmã? Em nome de Jesus? Bom, eu preciso que... faz parte desse jejum que você escreva num papel ou nos comentários, não sei. 3 áreas da sua vida que parecem ali estar sem forma e vazia. 3 áreas, 3 pessoas, não sei. Porque como intercessora, como eu disse para vocês, nós vamos nos colocar à frente. Como Jesus fez e faz todos os dias com a gente. Nós vamos imitar o nosso Deus. Nós vamos nos colocar à frente como um intercessor. E muitas vezes nós vamos levar a batida. Mas por amor a gente vai aguentar. Até o nosso milagre chegar. Certo? Bom, 3 áreas, 3 pessoas, 3 coisas na sua vida que precisam... ou que parecem, que precisam do milagre e estão sem forma, vazia. Tá no caos, tá tudo bagunçado, parece sem forma, sem vida. E com esse pedaço de papel na mão, você vai colocar suas mãos nele e vai orar e declarar a promessa de Deus sobre cada uma dessas áreas, ou quantas você achar que precisa. E vai declarar. Nós vamos declarar a promessa de Deus se cumprindo nessas pessoas, nesses ambientes, nos nossos lares, nas nossas vidas, a começar em mim. Porque muitas vezes a gente espera que Deus movimente alguma coisa no outro, mas nós precisamos também de consagração, dedicação total da nossa vida. Qual área da nossa vida que não está diante de Deus? E enquanto eu estava preparando, né, eu estava pensando, gente, como é que eu vou ficar lá fora com esse frio? O Senhor falou, não, começa pelo quarto. E eu achei muito legal, porque quem caminha comigo nos estudos bíblicos sabe o que representa o quarto, gente? A intimidade. É aqui, ó. Vamos começar daqui? Vamos olhar para nós com responsabilidade e saber que a nossa vida, muitas vezes, nós temos tido luta por conta das nossas escolhas. Assumir as nossas escolhas e começar pedindo perdão para Deus.
Então coloca no seu papelzinho aí quais foram as escolhas erradas que você fez e que você agora vai colocar diante de Deus e declarar: haja luz. Eu quero, Senhor, a tua luz sobre essa área. Eu quero, Senhor, a tua luz sobre o meu casamento. Foi escolha minha. Foi uma decisão muitas vezes precipitada e eu falo com isso também com as meninas. Precipitar-se. A raiz da palavra é jogar-se no precipício. Quando a gente fala alguma coisa sem pensar, a gente joga alguma coisa. Então eu quero que você hoje pense a respeito disso. A começar como esse jejum está começando dentro do meu quarto aqui. Olha para dentro. O que eu preciso mudar? O que eu preciso assumir a responsabilidade? O que eu preciso consagrar diante de Deus que ainda não está? Qual é o quartinho escuro que Deus precisa entrar no meu coração? Essa área eu não quero, Deus. Ai, dói. Às vezes a gente precisa perdoar alguém e tá aí, ó. Rodando e não vai procurar a pessoa. O primeiro a pedir perdão não é o mais fraco, é o mais sábio. Lembra disso? O primeiro a liberar perdão não é o mais fraco, é o mais sábio. Então, a começar em nós. Primeiro a nossa vida, depois os nossos lares, depois o nosso país. Certo, meninas? Ô, Glória, passou, gente, meia hora assim, ó, rapidinho, hein? Que delícia! Vai ser assim todo dia, vocês vão ter que me aguentar, hein? Todo dia. Se vocês perderem, não tem importância, vai ficar salvo aqui no Instagram, tá bom? Então, as menininhas do Meet, meus amorzinhos, minhas companheiras de oração, de fé e de colher, como eu falo, a gente divide a nossa fé, mas também receita de bolo, né? A nossa vida. Então nós vamos nos posicionar e vai ficar salvo e vai ficar na memória e vai ficar também no YouTube. Mais tarde, quando eu baixar, já vai pro YouTube. Assim a gente tem acesso em todos os lugares e vai ficar marcado dia 1, dia 2. Ai, perdi o dia 3, tá lá, certo? Vamos orar então, meninas? Vamos começar nos consagrando a Deus? Tô na minha cama, ó, tô de pantufa, pra quem é do Meet, ó. Tô de pantufinha, pé quentinho. Vamos orar então? Vocês vêm comigo? Quem puder, fecha os olhos. Quem não puder, só se ajoelhe espiritualmente diante do Senhor, certo? Senhor, nós te adoramos, Senhor. Ah, que delícia começar o dia já na tua presença. Começar o dia já estudando a tua palavra, sabendo o significado, as entrelinhas e sabendo que o Senhor está aqui, mesmo no meio do caos, mesmo no meio da dor, das lutas, do processo, para que nós estejamos cada dia melhores, Pai. Muito obrigada, Pai. Hoje nós vamos nos dedicar, colocar as nossas vidas diante do teu altar, Paizinho, e pedir para o Senhor, caminha com a gente, Pai. O Senhor tem liberdade. O Senhor não precisa mais só pairar, mas o Senhor tem liberdade de entrar na nossa vida e colocar a ordem no caos. Nós colocamos as nossas vidas no teu altar, cada área da nossa vida, Pai. E eu peço em nome de Jesus que o teu Santo Espírito nos convença do pecado, da justiça e do juízo, para que nós possamos entregar tudo, é tudo, Senhor, tudo é teu, a minha mente, o meu coração, o meu corpo, o meu futuro, tudo é teu, para que o Senhor possa nos lembrar aquilo que nós precisamos entregar a Ti, em nome de Jesus. Que nesses 40 dias nós possamos entrar de uma forma e sair completamente diferentes, em nome de Jesus. E que aconteçam muitos milagres no caminho, Pai. Que em nome de Jesus o Seu nome seja glorificado, Pai. Que haja mesmo um mover espiritual em cada lar, no íntimo do nosso ser. Ah, Senhor, eu quero viver isso, Pai. Eu quero ver, Senhor, esses lares como que um redemoinho em cima de cada lar acontecendo, Pai. Para que o Senhor possa agir e signifique isso mesmo. O Senhor agindo em cada vida, em cada lar. E nessa nação, Pai, em nome de Jesus. Ah, Senhor, nós colocamos
os nossos lares diante de Ti, Pai. Os nossos maridos, os nossos filhos, as pessoas que nós amamos. É tudo Teu. Nós consagramos a Ti, Pai. Nós tornamos santo, Pai. É Teu, Pai. O nosso lar, o nosso casamento, os nossos filhos, é tudo Teu. Coloca guarda, Senhor, na entrada, na saída, Senhor. Abençoa desde o alicerce até a mais alta telha, Pai, em nome de Jesus. De um lado a outro, frente e retaguarda. Que haja anjos com espada desembainhada, lutando as nossas guerras e vencendo em nome de Jesus, pelo poder que há no Teu nome, Pai. Nós declaramos sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares e sobre esse país, haja luz. Colocar uma guarda na nossa boca, Pai, em nome de Jesus. E que da nossa boca não saia maldição, não saia julgamento, mas saia a Tua palavra. Mas saia o poder da Tua palavra em nome de Jesus. E que nós possamos, Pai, ser luz em nome de Jesus. E carregar a luz, que é a Tua presença, onde quer que nós estejamos. Em nome de Jesus. Amém. Eu declaro iniciados os 40 dias de jejum e oração. Escolha aí o que você vai colocar diante de Deus. Eu vou caminhar no jejum de Daniel. Eu vou caminhar com legumes, frutas, tirar completamente o açúcar da minha vida. Vou usar mel e vou fazer a dieta bíblica. Tinha na Bíblia refrigerante? Não tinha, então eu não vou usar. Tinha na Bíblia açúcar refinado? Não tinha, então não vou usar. E assim por diante. Antes de comer alguma coisa, eu vou falar isso. Tinha na Bíblia queijo? Tinha, então eu posso. Tinha na Bíblia leite? Ai, tinha, mas eu vou abrir mão do leite, porque me faz mal. Mas eu vou fazer esse propósito diante de Deus. Escolha aí, e junto disso, eu vou andar com uma pulseirinha, que eu vou movimentar a cada vez que eu cair reclamando de alguma coisa, para me lembrar, eu preciso profetizar a luz, em nome de Jesus, amém? Meninas do Meet, pode continuar por aqui, eu vou só dar tchau para as meninas do Instagram, certo? Meninas, Deus abençoe, até amanhã, um beijo, tchau, tchau.